Olá, hoje tenho comigo a psicóloga clínica Cláudia Esteves, que tem dedicado o seu trabalho aqui à área do comportamento alimentar e dos processos de mudança, especialmente nos casos em que a alimentação se mistura com emoções difíceis, baixa autoestima ou até tentativas frustradas de perda de peso. Cláudia, pegando aqui no teu livro, já tem até aqui há algum tempo, não é? Não muito, mas porque é que a solução não deve ser uma dieta? Ok, bem, começamos assim com uma pergunta muito grande. Ahm, Antes de mais, queria agradecer o convite, por estarmos aqui a falar sobre este tema que me é muito querido. Bem, esta é mesmo uma questão muito grande e eu acredito que nós vamos respondendo a ela aqui ao longo da nossa conversa. Acima de tudo, também reforçar aqui, quando nós falamos em dieta, nós estamos a falar de uma abordagem que seja um pouco mais restritiva, digamos assim, quer em quantidades, quer em termos de variedade alimentar. Digo isto porque o termo dieta, se nós formos ver o significado da palavra, ela não está necessariamente ligada a isto, é simplesmente aquilo que faz parte da nossa alimentação. Pronto, Uhum. obviamente, quando nós nos estamos aqui a referir a dieta, é quando há algum tipo de restrição associada. Mas este título surgiu porque muitas vezes parece que lá está, nesta dieta, num plano alimentar, numa modificação corporal, que nós vamos conseguir alguma coisa que nos falta, não é? Nos Uhum. vamos sentir melhor, que vamos ser mais felizes, sei, que vamos ter mais sorte numa série de coisas, pronto, e o E que não sabemos é que nunca é por aí, costuma ser assim, não costuma ser não assim. costuma ser assim, não costuma ser assim tão eficaz. Costuma, costuma ser por onde? Por onde é que tu costumas normalmente abordar estes temas? Então, eu acho que isto também passa sempre por depois tentar desmistificar muito aqui uma série de conceitos. Ahm, Porque nós todos os dias somos bombardeados com este tipo de informações e de soluções, digamos assim, não é? Especialmente agora então na época do verão, nós estamos a gravar isto aqui na época do verão, não é? Basta abrirmos uma qualquer rede social e nós vamos encontrar imensa informação para ainda conseguir o tal corpo de verão, por exemplo. Uhum. E eu sinto que às vezes é muito difícil, quem trabalha nestas áreas, um, é quase como se nós estivéssemos contra toda esta indústria, não é? E como é que nós vamos convencer entre aspas, não é? Mas como é que nós vamos fazer uma pessoa que nos procurou acreditar em nós que estamos contra toda esta indústria? Não sei se Ou percebes o que eu quero partilhar. ver as coisas pelo menos de uma outra perspectiva, não Sim, 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 porque nós temos sempre, do ponto de vista, sei, imagina, de procedimentos estéticos, até mesmo de profissionais que trabalham nestas áreas, nós temos sempre uma comunicação muito dirigida para a solução, não é? De faça isto e em X semanas, geralmente é sempre um prazo super curto, não é? Que é muito aliciante e é sempre um resultado também, assim, uou, não é? Portanto, é em muito 3 transformador. semanas perca 20 quilos, não é? E é sempre uma comunicação muito assertiva, não é? E como é que nós vamos fazer as pessoas terem aqui um outro olhar, pronto, que permita se calhar trabalhar aquilo que é preciso ser trabalhado. Claro, claro. E se calhar tu sentes que, através da tua experiência, que os melhores resultados também são obtidos também a mais longo prazo, de Uhum. uma forma também mais lenta. Sem dúvida, sem dúvida. Em qualquer tipo de mudança, não é? Nós realmente precisamos, até porque passamos por várias fases, não é? Até chegar mesmo a uma viragem de mudança, não é? Mas para ela ser sustentável, nós passamos por várias fases, precisa de tempo, Uhum. e sim, sem dúvida que nesta área, uma mudança sustentável, se calhar não vai ser tão breve quanto a pessoa gostaria, vai ser mais eficaz. Ok. E conta-me um bocadinho, se puderes ser aqui, como é que surgiu aqui o teu interesse por esta área do comportamento alimentar? Então, eu acho que isso foi assim um super acaso. Eu não sei se partilhas esta experiência, mas na minha formação nunca falámos sobre perturbações de comportamento alimentar. Não, Não, assim, ao longo não do por isso. curso, Sim, ou sim nunca. muito pela rama, não é? Ok, boa, ainda bem. E o que aconteceu foi que eu já contei esta história e agora que tenho mais informação, percebo que obviamente aquilo não era assim a estratégia mais correta. Mas o meu interesse surgiu porque houve um verão ali entre os anos da faculdade,
em que estive a acompanhar um programa muito conhecido que é o Biggest Loser. Sei, conheço. Não sei, no Também princípio, vi, também vi. toda a gente deve estar familiarizado, não é? Mas no fundo, várias pessoas com excesso de peso, mais do que excesso de peso, obesidade, entram num reality show, numa casa em que também durante um curto período de tempo Uhum. fazem exercício físico o dia inteiro, têm a alimentação muito controlada, portanto, coisas que não existiam cá fora. Pronto, de repente estão ali numa espécie de um laboratório mágico em que, com uma série de variáveis controláveis, né, que não são realistas, depois cá fora, e por isso é que o programa não tem sido tanto sucesso. Uhum. E eu lembro-me de estar a ver este programa e de pensar que assim, a psicologia deve ter algo a dizer sobre isto, porque é que algumas pessoas, lá está, porque é que nós depois vemos que alguns concorrentes conseguem manter os resultados e outros não conseguem. Pronto, eu estava ali tipo a estudar, não é? Ali no meio do curso. Eu acho que a psicologia tem qualquer coisa a dizer sobre isto. E foi assim o trigger para eu me começar a interessar por estes temas. Depois fiz a tese de mestrado também, pronto, dentro destes temas e quando... E tiraste algumas conclusões sobre essa tua sobre essa tua hipótese, não é? Sobre porque é que há pessoas que realmente conseguem manter uns hábitos alimentares mais saudáveis do que outras. Eu nunca me dediquei exatamente a essa questão, eu lembro-me que isso foi assim o desencadeador, Ok. mas não sei, se calhar conseguimos identificar, né, algumas variáveis, né? O próprio contexto, o grau de motivação para a mudança em que a pessoa entra para um desafio destes, como está a ser isto são as questões do pós-parto, que às vezes queremos uma palavra e ela não aparece, mas é uma motivação intrínseca, se é mais extrínseca. Claro. E também Passadas. muitas questões ali associadas ao programa também que acabam por influenciar bastante, né? Sim, sim. Visibilidade e não tanto essa tal motivação própria, intrínseca, como estavas a falar, não Sim. é? E é tudo muito rápido, não é? Acho que não há tempo, não é, para se consolidar certas mudanças. Pronto, então foi, assim, resumido, a verdade é que foi esse o trigger. Hoje percebo que não é de todo o formato assim mais conveniente, não é, para este tipo de mudanças, mas foi esse o trigger que desencadeou o interesse e depois, quando terminei a formação, fui tentando trabalhar nesta área. Ok. Associando sempre aqui um bocadinho a comida à parte emocional, é isso? Uhum. Ok. E, e muitas vezes acabamos por, então, por comer, por não sentir propriamente uma fome fisiológica, mas às vezes porque estamos ou aborrecidos, ou tristes, ou ansiosos. Quando é que nós podemos então falar da conhecida fome emocional e o que é que costuma estar por trás desse impulso? Uhum. Ok. Então, eu acho que nós podemos ir aqui um bocadinho atrás, né? Que todos nós sentimos emoções todos os dias e Uhum. todos nós utilizamos estratégias mais ou menos úteis, né? Mais ou menos adaptativas para lidar com essas emoções. E isto são coisas que nós às vezes não temos muito presentes, até nós que temos mais literacia emocional, digamos assim, não é? Às vezes nem reparamos muito bem, né? Que já temos certos automatismos. Uhum. Mas todos os dias isto acontece. Por vezes nós utilizamos a comida como essa estratégia. E eu gosto muito de reforçar a ideia de que não há nada de errado nisso. A comida pode ser uma estratégia válida para lidar com emoções. Geralmente são emoções mais agradáveis, como tu estavas a dizer. A Uhum. única questão é que é interessante, tal como outra qualquer estratégia, que não seja a única, não é? Que nós Certo. sempre que temos um momento, lá está, de aborrecimento, de ansiedade, Uma ir tristeza. sempre àquela estratégia. Aham. Pronto, mas isto é muito comum e, na verdade, a comida desde sempre tem aqui uma função muito de conforto e tranquilização, né? Desde que nós somos bebés. Claro. Pronto, ela assume muito esta função e é ok. A questão é não ser só essa função. Que mais estratégias é que as pessoas podem utilizar para se acalmarem ou para se ajustarem mais do ponto de vista emocional? Uhum. Eu acho que aqui também podemos pensar de uma forma um bocadinho mais geral, que é, para já, a pessoa perceber, e se calhar para a maioria das pessoas acaba por acontecer mais em contextos de acompanhamento, não é? Mas uma pessoa conseguir ter
uma maior consciência emocional, saber identificar emoções, saber identificar aquilo que está a sentir, saber que quando eu estou a sentir isto, há uma série de coisas que me ajudam e eu posso ativar esses recursos, ou seja, haver aqui quase um autoconhecimento Certo. emocional. Não sei bem se esta expressão existe, mas vamos assumi-la aqui. Ou seja, eu conseguir identificar emoções, saber o que é que funciona para mim quando eu estou a sentir essas emoções. É quase como se conseguíssemos criar aqui um espaço entre o sentir e o fazer, porque muitas vezes o que acontece com estas estratégias um bocadinho mais adaptativas é que depois são muito automáticas, não é? Eu nem reparei que estou a sentir qualquer coisa e já passam, e muitas vezes são estratégias já tão aprendidas que pronto, realmente acontecem com pouca consciência. Claro. Mas acho que um passo pode ser esse, não é? Nós termos maior consciência emocional, fazermos, por exemplo, mais vezes aquela ideia de fazer uns check-ups de vez em quando, pararmos um bocadinho para tentarmos perceber como é que nos estamos a sentir, irmos habituando a criar estes momentos de reflexão. Depois, eu gosto muito de falar numa estratégia, um tema que é, eu sinto que nós nos chegamos à vida adulta e deixamos de ter assim, muitas fontes de prazer, os hobbies perdem-se pelo caminho, fazemos pouca coisa além de trabalho, responsabilidades domésticas, familiares, e este é um tema que eu costumo insistir muito em consulta. Nós precisamos de fontes de prazer, nós precisamos de fontes de relaxamento, mesmo que às vezes sejam coisas pequeninas, mas eu sinto que isto faz muita diferença, porque a comida muitas vezes também vem cumprir esta função. E é Uma só coisa quase a prática. única, não é? No dia a E, dia. sim, e é muito prática, não é? A verdade é que nós temos de comer. Se eu estiver estressada ou aborrecida ou com aquele cansaço de final de dia, ainda tenho imensas coisas para fazer, não tive nenhum tempo para mim, ok, se calhar a comida que eu tenho aqui em casa, alguma coisa mais apelativa, se calhar pode ser uma boa solução e é tão prática. Então, muitas vezes também acaba por vir aqui associada a estes momentos de finais de dia, de cansaço, de paragem. Portanto, eu acho que ter tempo, eu sei que muitas vezes é difícil, sei que isto para muitas pessoas mexe muito com a própria organização familiar e com a rede de apoio e tudo mais, mas é um ponto que eu enfatizo muito e costumo trabalhar muito em consulta. Buscar outras fontes de prazer que não apenas a comida. A comida, exato. Sim, 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 sim. E a comida pode então funcionar aqui como uma espécie de anestesia emocional, é isso? As pessoas acabam por fazer escolhas alimentares menos ajustadas, porque sentem muitas vezes, muita tristeza ou muita ansiedade e se calhar convém perceber o que é que está por trás disso. Uhum. Sim, no fundo é como se durante ali alguns momentos, não é? Ali uns minutos, não é? Aquele momento da ingestão, é quase como se tudo parasse, não é? E ok, de repente, é como se pudéssemos pôr em pausa esses tais, esses tais desencadeadores do que levou a essas emoções. E ok, agora tenho aqui um momento para mim, ok, isto vai-me saber bem, permite. Se bem que às vezes também temos episódios em que nem sequer há esta componente do desfrutar. Mas acima de tudo funciona aqui quase como uma espécie de pausa. De pausa, não é? Que há alguma procura de alívio. Outras vezes também um bocadinho de evitamento, não é? Ok, eu tenho de fazer uma coisa que é desagradável ou difícil e ficar estou a adiar, e uma dessas estratégias às vezes é a comida. Porque eu também vou vendo muito isto, que é, muitas vezes nós só precisávamos de uma pausa, mas nós não nos permitimos essa pausa. E eu, por exemplo, fazer uma pausa para ir lanchar, ou para ir comer outra vez, é uma forma mais fácil de nós nos legitimarmos a isso. Certo. Entendes a ideia? Ok, eu não vou Sim. parar só porque sim, para ir aqui um bocadinho à varanda, apanhar um bocadinho de ar, respirar. As pessoas não param, é Não isso? vou permitir a isso, mas se calhar para ir comer, como comer é uma coisa importante, se calhar isto não é muito consciente, não é? Mas aí eu já me permito a ir, Certo. como se fosse uma coisa mais válida. Claro, mas também há pausas e pode haver realmente pausas alimentares do ponto de vista nutricional também um bocadinho mais saudáveis também, não é? Também depende da quantidade de pausas também, e claro que nem todas têm que ser estar associadas à comida, mas algumas podem, não é? Uhum. Sim, sem dúvida, claro que sim.
E às vezes tem um bocadinho, tem a ver aqui com se calhar escolhas de alimentos, se calhar um bocadinho mais apelativos a nível dos doces, por exemplo, dos bolos, etc. E não tanto uma coisa mais nutritiva, não é? Exato, sim, acaba por ser o que acontece nestes momentos é mais a procura por esses alimentos. Uhum. Um, sim, sendo que isto pode nos levar todo aqui a um outro tema que é, às vezes nós também procuramos mais esses alimentos porque não nos permitimos a eles, se calhar na maioria das vezes. Podes-me falar um bocadinho mais sobre isso? Imagina, nós podemos utilizar esta expressão da restrição alimentar, não é? De restringirmos na prática certos tipos de alimentos, mas existe também aquilo que nós podemos chamar de restrição cognitiva, que é, eu cognitivamente, na minha mente, não é? Nos meus pensamentos, eu tenho uma série de crenças que me dizem que eu não devo comer chocolate, Uhum. por exemplo. E eu até, se calhar, eu às vezes até posso comer, mas como eu tenho esta crença tão presente em mim, eu se calhar vou comê-lo com mais culpa, com mais peso e também acabo por não conseguir desfrutar disso. Isto, pronto, pode haver esta versão, digamos assim, mas também pode acontecer ok, eu nunca me permito a comer este tipo de alimentos, pronto, a pensar no chocolate, nas bolachas, alguma coisa deste género, Uhum. e às vezes, e por nunca me permitir, pode ser nestes momentos de maior carga emocional que eu vou e que se calhar vou comer uma quantidade muito superior àquela que eu comia se este fosse um alimento que fizesse parte do meu dia a dia. Certo. Isto é uma coisa que nós vemos muito, não é? Que é haver uma restrição muito significativa de um determinado alimento ou grupos de alimentos, e quando a pessoa acaba por se permitir a comer, vai comer uma quantidade muito superior, porque é quase aqui um bocadinho a jeito de compensação. Porque esteve restrita durante muito tempo, não Uhum. é? Sim, E sabe que aquilo é um alimento supostamente que ela que não não pode. deveria estar a E que comer. não sabe quando é que se vai permitir novamente a comer. É quase como, ok, eu tenho saudades de comer e eu também não sei quando é que vou voltar a comer, então eu agora vou acabar por aproveitar um bocadinho. Às vezes também está ligado àquela ideia do perdido por 100, perdido por 1000, não é? Agora, ok, eu não estava a comer, agora também já comi, olha, paciência vale tudo. Sim. E Só que isto, o que é que, se calhar já sabemos ahm, que não devem existir alimentos proibidos, não é? uhum, Mas como é que, o que é que tu sugeres a essa pessoa quando ela está nesta fase, não é? Há formas de interrupção desse comportamento, chamemos assim, um bocadinho mais compulsivo, em que a pessoa, lá está, não sabe quando é que vai ser a próxima vez que vai parar e é quase uma coisa um bocadinho não consequente, não é? uhum. Há alguma estratégia que a pessoa também, alguma forma que a pessoa tem para poder se regular também de uma forma diferente e se calhar cessar um bocadinho esse comportamento. Uhum. Eu acho que se calhar insistir aqui um bocadinho em duas coisas que nós já falámos, né? Que é a parte da regulação emocional, não é? Uhum, Ajudar a trabalhar estratégias de regulação emocional com esta pessoa, hum, e esta questão de trabalhar esta crença de que não pode ter aquele tipo de alimentos. E isto às vezes é mesmo muito difícil, uhum, porque no fundo é quase como se eu estivesse a dizer àquela pessoa que o que vai ajudar é comer mais isso. uhum. Isto parece um bocadinho estranho, não é? Mas tu vais comer menos desse alimento se tu Se sabes que tem souberes, mais. se souberes que podes comer, não é? Sim, sem dúvida. Isto é muito difícil porque existe muito medo envolvido, não é? Como assim eu tenho luz verde? Eu não tenho luz verde e já acontece o que acontece. O que é que vai acontecer se eu der luz verde? Certo? Sim. E, e há de facto evidência que diz que se a pessoa tiver luz verde para todos os alimentos, hum, Uhum. é mais fácil ela controlar hum, estes, vou chamar ataques, né? Não Uhum. estou a lembrar de mais nenhum termo, esses ataques por comer, para acalmar uma parte dela um bocadinho Sim. mais Eu saudável. não tenho dúvida que é mesmo por aí. Não Aham. tenho dúvida. Claro que nós vamos sempre encontrar pessoas com padrões mais restritivos, mas que têm a ver mais com características de personalidade. Uhum. Não vou entrar aqui muito em pormenor. Pode, pode não. Se calhar não é bem. Sim, mas faz sentido, se calhar, pessoas que sejam
a nível de personalidade um Acho um bocadinho bocadinho mais mais de perfeccionismo mais e até um bocadinho, controladas, sim. sim, um bocadinho mais obsessivas, era um bocadinho esta palavra que eu estava a evitar, porque às vezes pode soar mal. Ah, temos aqui alguns tipos de pessoas que vão conseguir manter-se mais neste padrão restritivo. Este vão conseguir não é propriamente bom. Mas de uma forma geral, sim, acho que a solução vai passar por estas coisas poderem estar presentes. De uma forma também de autocuidado, ou seja, claro que a ideia é termos uma alimentação nutritiva, não é? Uhum. Em que estas coisas podem fazer parte. Portanto, eu até coloco o conceito de alimentação saudável, né, em que lá dentro estão alimentos mais nutritivos, alimentos menos nutritivos. Uhum. Pronto, e isto é uma alimentação saudável. Sim, e Portanto, achas a que ideia. este trabalho é mais fácil se for acompanhado por um nutricionista? Sim, sem dúvida, sim. Um nutricionista que tenha também aqui um bocadinho esta visão, que esteja aqui um bocadinho mais ligado àquilo que se chama nutrição comportamental, sim, mas sem dúvida, até porque há há muitos pormenores, digamos assim, que são completamente da área da psicologia e que, pronto, que é um nutricionista a trabalhar. Mas sim, sem dúvida, faz toda a diferença. Claro. E a pessoa, no fundo, um nutricionista que não proíba, assim, não seja tão castrador nesse sentido, Uhum, como, com alimentos uhum, proibidos, mas também mais no sentido de abranger, se calhar, a maioria dos alimentos, mas claro, diferenciando sim, quais é que são os melhores, não é? Os mais adequados do ponto de vista nutricional para a pessoa, não é? Mas uhum. uma coisa assim muito restritiva, não é? Certo, sim, sem ter assim muito função de policiamento. Aham, sim, porque, como estavas a dizer, isto, probabilidade da pessoa ter mais vontade é muito maior se autopoliciar de uma forma assim Uhum, muito rígida, não é? certo, Ok. sim, sem dúvida. E como é que há alguma forma de uma pessoa conseguir ah, conhecer melhor ah, e distinguir o que é a fome emocional de uma fome realmente que existe, uma fome fisiológica, passa também para a pessoa saber identificar sinais no corpo que a ajudem Uhum, a conseguir fazer esta distinção. uhum. Sim, pronto, a fome física, a fome fisiológica, nós geralmente vamos senti-la no corpo. Isto pode variar um bocadinho pessoa para pessoa e até pode variar em função da intensidade dessa fome. Uhum, Ahm, alguns sintomas muito comuns, né, que eu acho que todos nós já sentimos, dores de barriga, até o próprio roncar, às vezes uhum, não é muito simpático, não é? Mas às vezes acontece, barulhos na barriga, uhum, ah, algumas pessoas podem sentir uma sensação na garganta, dores de cabeça, às vezes também podem estar relacionadas com fome, irritabilidade, por exemplo. Isto são assim, alguns sintomas, se calhar, mais comuns. Nós conseguimos identificar também se tivermos aqui alguma atenção ao corpo, uma coisa que se calhar às vezes não acontece tanto, não é? Às vezes andamos tanto numa correria em que certo. se calhar o mais habitual até é nós sentirmos quando já temos muita fome, Uhum, né? Se caso nós sim. pensássemos numa escala, se calhar ali, quando já temos um bocadinho de fome, estamos tão distraídos ou embrulhados noutras coisas e não damos conta. Uhum, Mas ela é gradual, isto é uma coisa distinta da fome emocional. A fome emocional geralmente parece que é ali muito imediato, que é eu preciso de uhum. qualquer coisa. Às vezes vem assim muito, de uma forma muito imediata, muito O dia específica também. o dia foi muito cansativo ou foi muito estressante e então eu preciso, não é? Ou eu mereço, Uhum, não é isto? uhum. Ou houve uma chamada telefónica com uma notícia, ok, eu preciso ali agora. E a Aham, fome física não, ela vai sendo mais gradual, não é? Às vezes dá-nos tempo para preparar, é diferente nesse sentido. sim. E é aqui que se calhar pode surgir o interesse por a pessoas explorar aqui outras alternativas que não a comida para, hum, para se regular, não é? De uma Uhum, forma diferente. sim. Eu estava aqui também a pensar que estas questões relacionadas com a nossa, com a nossa autoimagem e com o nosso corpo, elas começam a surgir desde quando? Não sei se tu atendes também adolescentes, mas esta ideia de nós termos a nossa consciência corporal
começa a surgir desde mais ou menos desde que idade? Uhum. Eu trabalho com com crianças não, mas com alguns adolescentes às vezes trabalho. Uhum. Hum, eu diria que estas questões surgem até alguém nos dizer que está alguma coisa de errado. Ou seja, acho que ninguém nasce insatisfeito com o corpo, Certo. hum, e esta insatisfação geralmente aparece quando alguém, lá está, nos diz alguma coisa que está errada ou faz alguma comparação. E isto às vezes, infelizmente, para algumas pessoas aconteceu se calhar logo na escola, Uhum. aconteceu se calhar até em casa, hum, em comparações ou em comentários. Isto infelizmente é muito comum e isto não é sobre culpados nem nada, mas é uma coisa que acontece. Claro. Às vezes existem comentários, por exemplo, comparar com primos, com irmãos. Uhum. hum, As comparações com sim, também aqui se refletem muito até no corpo, não é? sim. Eu até voltei a falar nisso há pouco tempo. Há um vídeo super interessante em que, não sei se tu já viste, em que eles entrevistam várias pessoas, crianças e adultos, e fazem uma pergunta. Eu creio que é assim, que é, se pudesses mudar uma coisa no teu corpo, o que é que seria? Uhum. E eles, não sei se já viste. Já vi, já vi. Já Isso viste? é que tu também tens essa Também passagem falo, no teu também livro. falo no livro, sim. E, cá, e os adultos vão dizer, porque eu não sei bem se é isto, mas é deste género. Eu tirava, não sei, Punha os tirava as lábios, ou orelhas, punha... ou punha mais lábios, ou pintava o Exato. cabelo, ou fazia com que fosse mais alta. E as crianças vão buscar coisas como eu punha uma cauda de sereia, eu punha não sei o que para saltar mais rápido, ou seja, punha umas asas de borboleta, acho que é uma que é assim. Ou seja, tá- para uma criança, antes de ter contacto com tudo isto, com todo este novo mundo, está sempre tudo bem. Ok, se calhar podia era ter um bocadinho aqueles poderes dos super-heróis e dos desenhos animados, mas está tudo bem com o corpo. Claro, claro. Não há assim nada que gostassem de alterar para se sentirem melhores, não é? Uhum. Era mais a nível de potencialidade, não é? Destes extras, não é? Sim, Exato. está tudo bem. Nós só temos características, a verdade é essa, não é? Claro, claro, claro. E acho que é um bocadinho esta ideia de querermos, se calhar, todos sentir que fazemos parte de um grupo, não é? E se calhar é Uhum. difícil para as pessoas assumirem-se como seres mais individuais, não é? Com características particulares. E isto acho que deve ser, é muito difícil, não é? Uhum. De trabalhar, porque as pessoas, desde ter idade, começam a ser vítimas de bullying, não é? Certo. Ou na escola, ou até em casa, e, e lá está. E se calhar se não houvesse este tipo de comentários, as coisas seriam um bocadinho mais fáceis. Sim, eu diria que se calhar até certa idade sim, hum, mas eu acho que infelizmente hoje em dia, em algum momento, nós vamos sempre ser confrontados com estes temas, porque Uhum. estamos aqui mas a falar sobre a imagem corporal, em que parece que há aqui há um tipo de corpo correto, né? Parece que há um tipo de corpo que está na moda. Sim. E depois, né, pode haver pessoas mais suscetíveis a isso ou não. Uhum. Sim. Hum, Eu tenho reparado que vamos vendo mais em assim, campanhas publicitárias, mais tipos de corpos, se calhar, ah, uhum. com mais algum peso até, e vamos também relativizando um bocadinho estas questões, não é? Mesmo Sim, assim, sim, sim. Ainda bem, mas acho que ainda não equilibra os pratos da balança. mesmo assim é difícil, não é? É difícil, porque lá está, porque os nossos modelos também que se chegavam através de nós, muitas vezes através da televisão, um, são muito típicos, não é? São muito Uhum. típicos e depois olha, através dos reality shows, por exemplo, não é? Ah, há quase uma crença que nós temos que também, se não formos, temos que ser semelhantes a eles, não é? E se não formos, é porque vamos sentir mal connosco. Uhum. É como se tivéssemos menos valor, não é? Como se determinadas características físicas fossem mais valiosas do que outras, não é? Dessem-nos aqui mais, Exato. acrescentassem-nos alguma coisa, quando são só características, não Uhum. Sim. E tu sentes que com as pessoas com quem trabalhas que isto tem um impacto muito grande na sua autoestima. é? Sim, sim, especialmente aqui este mundo das redes sociais. Uhum.
é mesmo algo que é muito impactante. E acho que ainda temos depois aqui outro desafio acrescido, que é hoje em dia nós não sabemos exatamente que imagens, das imagens que nós estamos a ver, o que é real e o que é que não é. Uhum. E se calhar, se nós também estivermos num lugar um bocadinho mais sensível, mais vulnerável, nós nem fazemos bem essa reflexão. Uhum. Estamos simplesmente a consumir um conteúdo com o qual nos estamos a comparar, portanto, aqui uma outra camada acrescida de dificuldade, não é? Porque eu estou a comparar, eu não sou igual, ninguém é igual a ninguém, não é? Claro. Um, E torna-se difícil também trabalhar com isto, não é? Com estas, e se calhar se antigamente as coisas chegavam-nos de uma forma mais passada através da televisão, hoje em dia podemos estar quase constantemente, não é, com o exatamente. telemóvel e tu sentes também que as pessoas ficam mais comprometidas também com estas comparações nas redes sociais. Elas partilham coisas também contigo sobre isto. Ficarem mais? Não sei se... Mais comprometidas na sua autoestima por por estarem Sim. em contato Sim, tem muito impacto. E até estamos aqui a falar mais de imagem corporal, mas também, por exemplo, em termos de alimentação, também é muito comum haver as partilhas dos pratos, né, daquilo que estamos a comer. Portanto, até aqui também existe muito esta comparação, não é? Se eu estou a comer menos do que aquela pessoa, existe todo um mundo de vídeos de What I Eat in a Day, não sei se já viste por aí, mas vídeos de o que eu como num dia. Uhum. Há muitas Muitas influências. criadores, sim, muitos criadores de conteúdo que fazem este tipo de vídeos. Portanto, aqui também a comparação em relação à alimentação, em relação ao corpo, aos treinos, por exemplo. Uhum. Quando, a verdade é que nós não sabemos, mesmo que fosse assim, pronto, temos aqui o tema da comparação, mas nós também não sabemos muito bem se é assim, Claro, isso é real, não é? se é real. E o que se adapta a uma pessoa Isso é pode. saudável, não é? Isso é saudável, não é? Já tivemos pessoas a falar publicamente de certos hábitos, por exemplo, que promoviam em contas com muitos seguidores, Uhum. que depois, passado uns anos, vêm partilhar que as coisas não eram assim tão leves, algumas com perturbações alimentares, Pois. mas que pronto, às vezes as coisas não são assim tão simples e saudáveis Não como. são claras e não é como aparentam. Sim. Ahm, e uma coisa que eu também achei interessante no que tu falas no teu livro é esta relação que as pessoas têm com os espelhos. Uhum, Que isto pode ser muitas vezes lesivo, não é? Também para a forma como a pessoa se vê. Ahm, como é que costuma ser a relação com os espelhos de uma pessoa com algum tipo de perturbação de comportamento alimentar? uhum. Geralmente está aqui num dos dois extremos, que é ou evita quase completamente o espelho, ou utiliza em excesso, vamos dizer assim. Portanto, nenhum dos polos, não é, é propriamente ideal. O evitamento faz com que a pessoa não esteja em contacto com a sua imagem e provavelmente vá criando aqui uma imagem mental que não é, que também pode não ser real, muitas vezes não é real, não é? Como geralmente até está associada a uma pessoa que se vê muito maior do que aquilo que é, e a pessoa nunca tem este contacto com o espelho, portanto vai alimentando esta imagem e se calhar vai fazendo coisas em função dessa imagem, que também não é real. Uhum. Ou seja, eu tenho tanto esta imagem que sou muito maior do que aquilo que sou, que se calhar o ideal é eu saltar refeições, cortar refeições, etc. Vês isto em pessoas muito mais magras, estou-me a lembrar das pessoas que sofrem de uma anorexia, não é? Uhum. Ou pessoas que se calhar até têm mais este sobrepeso, não é? Sentes que este controle com os espelhos é maior num polo ou no outro, ou é indiferente? Não é tão comum em pessoas com sobrepeso, é mais comum em pessoas ou com baixo peso ou com um peso, vamos utilizar a expressão do saudável. Aham. Certo, são pessoas que controlam mais, Uhum. mas também são muito restritivas também com elas e têm Sim. uma ideia diferente do que da real. Uhum.
Sim, aqui às vezes pode existir mesmo uma distorção de imagem ou pode não acontecer, sendo que o outro polo é quando a pessoa é quase como se escrutinasse a sua imagem constantemente. E isto acontece muito, é mesmo perder tempo, vou dizer perder porque não pode ser investido, é mesmo perder tempo com o espelho, a observar muito certos pormenores, depois há muito esta tendência de quase fazer um zoom, em vez de ver o corpo completo, não ficar ali muito a ver determinados pormenores, à procura de coisas erradas, com muitas aspas, não é? Mas é assim que é sentido. Que elas acham, não é? Nelas, essas Uhum. erradas, claro. Sim, e focam-se muito nesses pequenos pormenores e não veem a big picture, não é? Exato. Exato. Sim, sim, sim. E como é que é possível, não é, a pessoa conseguir ter uma visão um bocadinho mais realista, não é? E estou-me a lembrar destas pessoas que têm baixo peso, não é? Como é que é possível que elas consigam ter uma visão um bocadinho mais realista? Hum. Há alguns exercícios, especialmente focados na questão da distorção da imagem corporal, Uhum, que no fundo ajudam é quase como se fossem constatações muito práticas e inquestionáveis de que a pessoa não tem aquele tamanho que imagina ter. uhum, Ah, em que isto geralmente funciona, na consulta online também é possível. Mas o que nós vamos fazer é com, não queria entrar muito em pormenor para não haver aqui assim, muitas intervenções assim autodidáticas, porque eu acho que convém ser, acho que são exercícios que convém mesmo serem com acompanhamento, claro. mas há uma série de estratégias que nós podemos fazer que confrontam mesmo o tamanho real com o Uhum, tamanho imaginado da pessoa. E isto às vezes são momentos muito chocantes, não é? Ver que existe mesmo ali, às vezes existe um desfazamento mesmo muito significativo. uhum. Isto às vezes é muito difícil, mas existem essas estratégias. Ok, que a pessoa consegue ver o que é uma coisa mais normativa do que é o O próprio. que é a realidade e é aquilo que ela estava a imaginar. Claro, claro. E isto ahm, é um processo fácil ou não para a pessoa perceber que se calhar não estava a ver as coisas assim tão bem. Às vezes não é fácil, no sentido de ser um bocadinho chocante, não é? Que é mas como assim estou-me a ver de uma maneira tão diferente, não é? E isto Uhum, é mesmo, isto tem mesmo uma expressão neurológica, a pessoa ao espelho vê-se efetivamente mais pequena, e isto não vai mudar simplesmente com este exercício, vai mudar com o tempo, uhum, mas depois facilita uma série de outras dificuldades na recuperação, porque a pessoa tem esta prova inquestionável. Então, e como se calhar eu não estou assim tão, vou usar a expressão gorda, porque é como as pessoas se sentem e como se referem. Como eu não estou tão gorda ou tão grande como eu imagino, se calhar eu não preciso me restringir tanto. E isso uhum, vai ajudando a que a pessoa se calhar comece a permitir-se a comer um bocadinho mais. Ok, cognitivamente isso também vai ter impacto, se calhar já tem um bocadinho mais de flexibilidade cognitiva, ok, uhum. e pronto, é um bom ponto para continuar a avançar na recuperação. Certo. E tu sentes que estas questões da própria imagem e do próprio comportamento alimentar é uma questão mais de mulheres, digamos assim, ou também já começa a aparecer também nos homens? Ok, eu acho que isto é uma questão muito interessante, Uhum, porque não há muita, eu sinto que não há muita comunicação destes temas no masculino. uhum, E isso também é certamente um fator pelo qual se calhar existe uma menor prevalência. claro. Tenho a certeza que não é par a par a prevalência entre o sexo feminino e masculino, mas também existe e acho que não conseguimos aceder tanto a essa prevalência, a essa quantidade de pessoas que sofrem destes temas, porque a comunicação é muito feita no feminino. Uhum, Mas sim, sabe-se que existe e geralmente o mais comum acaba por ser estas questões da compulsão alimentar e, e uma outra condição que não é exatamente uma perturbação alimentar, mas que é a vigorexia, né, que é que uma ver-se querer ver-se maior ou achar sempre que está muito, muito pequeno, sim. massa muscular, né? Sim, 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 sim. E haver quase uma
uma obsessão pelo culto da imagem, não é? Sim, sim, sim. Também afeta também muitos homens e que se calhar não está tão falado, não é? Uhum, Porque associamos muitas vezes a palavra dieta e alimentação saudável, se calhar, muito mais às mulheres, quando os homens também, eu acho que eu diria que tendencialmente vão cada vez estando mais despertos também para uhum, estas questões com a própria imagem e, mais uma vez, também aqui à boleia das redes sociais. uhum. Sim, e depois estas questões que têm mais a ver com o tal culto do corpo, Uhum, a verdade é que elas até a um certo nível elas vão parecer simplesmente saudáveis, não é? uhum. Ok, é uma pessoa que gosta de treinar. Ah, E o mesmo com as mulheres, não é? Quando existe já aqui uma relação um pouco saudável com o exercício físico, ou mesmo com a alimentação, e aqui falávamos cá da ortorexia. Ok, uhum, mas isto é tão saudável, não é? Isto é uma pessoa super dedicada, super cuidadosa consigo própria. certo. Às vezes demora muito até a própria pessoa, a própria pessoa geralmente é quem demora mais, mas até à volta dessa pessoa a se perceber que aquilo afinal não é assim tão saudável, não é? Alguém que leva sempre, por exemplo, a marmita para os jantares, Uhum. alguém que não come nada, que não saiba como foi cozinhado, ah, não é? Muito Pronto. restrito, mesmo muito controlado a nível Uhum. alimentar, não é? Ou o treino, não é? Alguém que não é capaz de não estar um dia sem treinar, mesmo numa época de férias. Foi para um país diferente, deixa de fazer coisas por causa disso, não é? Começa a isolar-se. Se Uhum, calhar. sim. Se calhar é um bocadinho difícil também nós percebermos, não é? Aqui o limite do saudável, o que é saudável, o que é que já não é tão saudável, não é? E era isto que tu estavas a falar, não é? Se calhar Sim. é difícil pôr às vezes as coisas por números, não é? Mas quando as pessoas ah, se calhar se veem um bocadinho reféns, não é? Da própria alimentação e do próprio treino, isso vem quando um bocadinho vem a vida delas condicionada ah, em função do treino e da alimentação, se calhar é um Racional. bom indicador que as pessoas se calhar ah, precisam De olhar de um bocadinho melhor parar um para bocadinho, essas não é? rotinas, não é? Exato, exato, exato. Se calhar já estão aqui a resvalar para uma coisa mais uma vez um bocadinho obsessiva Uhum. e Sim. que já E deixa de menos ser. saudável. Já deixou de ser saudável. Exato, exato. Sim, sim, sim. Exatamente. Isto, e tu sentes que isto tem estado mais presente nos jovens agora, ultimamente, estas questões do. Agora vamos aqui um bocadinho Uhum. para o outro polo, não é? Para o outro extremo, que é o do culto do corpo, não é? Sentes que estas questões, ahm, pelas redes sociais, etc., também veem-se cada vez mais, até em populações Uhum. mais jovens. Sim, sim, sem dúvida, até porque lá está, esta exposição acontece desde muito cedo e muitas vezes a verdade é que é sem grande controle, não é? Nós não sabemos o que é que os adolescentes estão a ver nos telemóveis, nas redes sociais. Portanto, sim, sim, sem dúvida que começa muito mais cedo do que se calhar aquilo que nós víamos noutras gerações. Uhum, Isso é muito controle, não é? uhum, sim. E, e é interessante porque lá está, eu acho que se calhar está a haver aqui cada vez mais um afastamento, não é? De extremos, não é? Em que há pessoas ou com mesmo muito excesso de peso e que têm muita dificuldade em já gerir a sua alimentação e os seus hábitos, e pessoas que estão no outro polo, ahm, Uhum, também com esta obsessão também com o corpo. ah, também lá está por esta exposição contínua desde cedo, não é? As pessoas hoje em dia uhum, as crianças já têm um telemóvel e com redes sociais desde muito cedo. Ahm, Isto torna-se aqui há aqui um gap, não é? Aqui um intervalo grande entre um polo e outro. uhum. Sim, sendo que também existe muitas pessoas, nós diríamos que têm um peso normal, vamos chamar assim, normal no sentido de ser adequado para, vamos pensar no IMC, por exemplo, tem um peso Sim.
normal, e que não estão na mesma satisfeitas com o seu corpo e que podem na mesma não ter uma relação saudável com a alimentação e Uhum. as pessoas à volta não fazerem ideia e podem não ter uma relação saudável com o exercício, e sofrer muito com isso na mesma. Estas questões não têm um tipo de corpo, Pois, sim, sim, sim. Não é visível, não é? Sim, não é visível, muitas vezes não é visível. claro. Sei que as questões da saúde mental também são tão No difíceis geral, exatamente, de identificar, não é? exatamente. Sim, 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 sim. E sentes que, sei lá, questões como a vergonha, culpa, isolamento, são questões que também afetam ahm, este tipo de processos, não é? Está muito associado Sim, a são estas as emoções que estão mais associadas, sim, esta sim. vergonha e esta culpa. Sim, sem dúvida. Acho que vergonha e culpa são, se calhar, as duas emoções centrais nestes processos, tanto as questões mais alimentares, Uhum, ah, quando existe, por exemplo, aqueles episódios mais de desinibição alimentar, de compulsão alimentar, uhum, como também estas questões mais ligadas ao exercício, à imagem corporal. ah, uhum. sim, sem dúvida. Sim, 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 sim. E lá está, isto é muito difícil de desmontar porque pode afetar muitas pessoas e de formas muito diferentes, não Uhum, é? Outra coisa que eu também achei muito interessante no livro era aqui esta expressão que tu falas do set point, não é? Que uhum, consegues nos explicar um bocadinho o que é esta teoria do set point, porque é que ela é assim interessante. ok. Então, esta teoria defende que todos nós, na idade adulta, temos um peso relativamente estável. Uhum, Quando, quando, hum, quando comemos, no fundo, quando comemos quando temos fome e quando paramos quando estamos saciados. Ou seja, quando respeitamos aqui os nossos sinais de fome e de saciedade, nós temos tendência a ter um peso relativamente estável. Este peso relativamente estável, importa referir, não é um número concreto. Eu acho que isto é muito importante, ok. que é, que é nós interpretarmos a ideia de peso corporal como sendo um intervalo. Uhum, Isto que eu vou dizer não é uma sugestão, mas dá para perceber a ideia que é, se nós nos pesássemos várias vezes por dia, isto não é uma sugestão, embora algumas pessoas façam, uhum, e há bocadinho falávamos sobre ser refém do espelho e também há muitas pessoas que são refém da balança. Mas se nós nos pesássemos várias vezes por dia, vários dias, por exemplo, ao longo de, sei, uma semana era suficiente, nós iríamos ver vários números diferentes. uhum, Portanto, e o nosso peso é um bocadinho o intervalo desses números. certo. Isto é aqui um bocadinho tipo um à parte, mas eu acho que é importante Mas, referir. ou seja, há aqui nós temos tendencialmente um número padrão, não é? Um Uhum. número, um intervalo que, que é depois que é difícil de contrariar. É isso? E a questão é essa, não é? É que o nosso corpo, incrível, não é? Ele faz de tudo para nos manter o mais estáveis possível. Uhum, E isto é um bocadinho quase como se fosse um ar-condicionado. Vamos pensar nesta ideia. Que se nós comermos um pouco a menos, o que é que o nosso corpo faz? Ele abranda um bocadinho o seu funcionamento para preservar a energia e para não haver grande oscilação. Se nós comermos um bocadinho a mais, ele também acelera um bocadinho mais para gastar, entre aspas, aquilo que comeu, uhum, e isto em pequenas quantidades, que tanto podem ser para cima como para baixo, ele vai conseguindo manter este tal peso mais ou menos estável. O que é que acontece quando nós iniciamos, por exemplo, uma dieta restritiva e baixamos completamente as quantidades? Ele entra em alerta máximo, não é? uhum. Estamos aqui E num período de escassez alimentar, o que é que se passa? quando é que será a próxima vez que eu vou comer, não é? Uhum. Pronto, e o que ele faz tem aqui uma série de alterações também hormonais ao nível da grelina e da leptina, que faz com que nós sintamos mais fome e sintamos menos saciedade. Uhum, Um, portanto, isto vai fazer. E este é um dos motivos pelos quais também as dietas não funcionam, é que elas não são sustentáveis a muito longo prazo, porque nós vamos ter estes sinais internos a pedir-nos mais comida, no fundo, e geralmente mais do que aquela que nós precisaríamos, quase numa ótica de preservação. claro, Ou claro. seja, ok, eu tive aqui um período de escassez, eu não sei quando é que vai haver outro período de escassez, o melhor é quase eu abastecer-me aqui um pouco, Uhum. pronto, para me prevenir. E é por isto que, muitas vezes, desculpa, só para partilhar esta ideia, muitas vezes
as pessoas perdem peso e depois recuperam mais, às vezes quase o dobro, Uhum. porque o próprio corpo vai criar aqui mecanismos de proteção para a próxima restrição alimentar. Claro, faz sentido, não é? E tendo em conta aqui os nossos antepassados, não é? Que Uhum, passavam longos períodos sem comer, faz aqui algum sentido porque é que o nosso corpo tem quase como estás a dizer, entrar em modo de sobrevivência, não é? Em uhum, modo económico, ah, lá está, hum, porque nunca se sabe qual é a próxima vez que vai ter a próxima uhum, refeição, não é? E então, em vez de ficarmos lisinhos, não é? Continuamos lá com aquelas gordurinhas que no fundo uhum. vão permitir sobreviver durante mais tempo, não é? E por isso Sim, é que se calhar as dietas restritivas não têm assim, pelo uhum. contrário, não é? Sim, pelo contrário. E quando houver alimento, não é? O que vai fazer é aproveitar ao máximo esse alimento, não é? E preservar Hum, essas reservas, pronto, porque enfim, pode vir aí outro período de escassez alimentar. Pronto, e o melhor é estarmos. O nosso corpo não sabe que esta restrição foi intencional, não é? Ele não sabe pois. que temos comida na despensa, que simplesmente decidimos não comer. Sim, sim, sim. Ou seja, isto tem que ser, como nós estávamos a dizer no início, um processo gradual, não é? E para que o nosso corpo se vá adaptando. Sem dúvida, não. Uma vez também vi um estudo ah, em que uma pessoa com peso, imagina, de um homem de entre 70 e 80 quilos, se forçou a comer bastante. Uhum, Um, e era mesmo muito difícil. E passado, sei lá, umas semanas ou uns meses, ah, voltou à alimentação dele normal e o corpo dele também acabou por voltar também ao normal. E uhum, ao passo também que as pessoas que com uma estrutura mais forte também, com mais algum peso, ah, quando fizeram muita restrição, e depois voltaram a comer como comiam antigamente, voltaram novamente uhum, a ter peso. E acho que até foi a primeira vez que eu ouvi falar deste set point uhum. aqui, não é? Quase como se o nosso corpo ah, tivesse já programado para ter Para este manter ali peso. aquele equilíbrio, não é? Para manter aquilo que é. Sim, sim. Ele pode ser trabalhado, tem é de ser de uma forma mais progressiva. Claro, mas é difícil, não é? É difícil. Sim. Não pode ser aqui com estas estratégias de choque. Aham, sim, sim. O mesmo, por exemplo, se estivermos a falar de um caso de anorexia que precisa de ganhar peso. Pois é isso. Não pode de repente, Não pode comer grandes quantidades de comida, o corpo não vai. inclusive mesmo para os próprios órgãos, não é? Não é um bom plano. Também é um caso que precisa de muito acompanhamento para ser feito de uma forma correta. Claro que sim, claro que sim. E há bocado falámos também aqui de uma alimentação mais consciente, de termos um bocadinho, ahm, promovermos mais no nosso dia a dia momentos de pausa e momentos Uhum. de mais presença. O que é que isto tem a ver aqui com o mindful eating? Não é? De que forma é que o mindful eating ou a alimentação consciente nos pode ajudar a controlarmos mais aquilo que comemos? Uhum. Bem, no fundo, eu acho que tem logo este ponto de partida que é trazer aqui um bocadinho estes benefícios, estes princípios do mindfulness, né, de estarmos mais atentos e mais conscientes. Só isso já nos vai ajudar a abrandar um Uhum, bocadinho, não é? A parar e se calhar até a desfrutar mais da refeição. Portanto, só este passo de nós abrandarmos e desfrutarmos, não é? E comermos com calma uhum, vai ter um impacto muito grande na questão das quantidades, uhum. porque eu não sei se já alguma vez fizeste um exercício de mindful eating, vamos dizer assim, Sim. não é? É muito diferente a experiência até de fazer mesmo o exercício mais formal, digamos assim, em que passa por todos os sentidos, não é? Portanto, primeiro ver as texturas, ver as cores, cheirar, não é? Passar por todas explorar todos os sentidos e Uhum. depois o ato de consumir é diferente simplesmente pormos o alimento na boca.
Portanto, Uhum. este processo já vai ajudar não só a desacelerar, como a desfrutarmos mais da refeição. Portanto, eu acho que este é assim nesta questão dos episódios de compulsão alimentar ou de quando temos menos atenção às refeições e se calhar comemos de uma forma mais rápida, Uhum. acho que tem aqui esta vantagem, digamos assim, de nos ajudar a parar e a desfrutar, que provavelmente vai fazer com que nós comamos menos quantidade. E como é que a pessoa pode fazer isso, em casa, por exemplo, que Uhum, consegues-nos montar aqui um cenário, uhum, para que a pessoa possa experimentar, se nunca experimentou esta uhum. questão do mindful eating? Ok. Sim, também reforçar que, bem, isto ninguém tem tempo para fazer isto, todas as refeições todos os dias, e isso até não é o propósito, não é? Mas cá de vez em quando, uma coisa que nós gostamos muito, Aham. num prato, pode ser uma sobremesa, acho que faz sentido de vez em quando termos estes momentos. O que é que pode ajudar a conseguirmos criar este setting? Eliminar distrações, Uhum. né? De cá tirar televisões, séries, o telemóvel, não é? Claro. Muitas vezes é a companhia quando estamos a comer, vai aqui competir, eliminar distrações, comer à mesa, comer Uhum. sentado, não é? Isto parece coisas muito básicas, mas não é? Quantos de nós muitas vezes não fazemos isto? Comer à mesa, comer sentado, comer com talheres, ir Uhum. pousando os talheres, mastigar várias vezes. Portanto, isto tudo podem ser aqui algumas estratégias para ajudar a termos uma refeição um bocadinho mais calma, Uhum. ah, até diria mais prazerosa, porque estamos a aproveitar melhor o momento. ah, e esta ideia de realmente de estarmos a ver aquilo que estamos a comer, de ver as cores, de cheirar, de comer um alimento, comer, por exemplo, os alimentos separados, depois conjugar um com o outro, Uhum. e ver as diferenças de sabor na boca. Texturas. As texturas, sim, isto pode ser uma coisa breve, isto não. Sim, e não precisa assim de um grande, preparo, não é? Pode ser só ou assim também uma grande rigidez ou de um grande, Uhum, não é? Se calhar sim. coisas como desligar a televisão, por exemplo. Já é alguma coisa, Já eu sim. acredito que já ajude bastante e até melhorar as nossas relações se estivermos à mesa também com os nossos familiares, por exemplo. Acho que já faria muita diferença também, Uhum, não só para promover, conversas e diálogos que uhum. são extremamente importantes, mas também para ficarmos a mais alerta dos nossos estados de saciedade. Também, exatamente. Sim, vai também ter esse ponto. Nós Sim. vamos ter mais facilidade em perceber como é que sentimos o nosso corpo e até em perceber se precisamos de mais, se não precisamos de mais, já estamos bem, né? Uhum. Se estivermos atentos, vamos conseguir, entre aspas, responder a essas questões. Se estivermos a comer de uma forma muito automática, se calhar vai ser até acabar o prato, que se calhar até podia não ser aquilo que eu precisava naquele momento. Sim, 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 sim. Hum, Olha, se nos pudesses também deixar aqui com, algumas mensagens, alguma mensagem final para quem sente que perdeu o controle também sobre a própria alimentação ou sobre a própria imagem, Uhum. o que é que quais é que seriam aqui os primeiros passos? O que é que tu poderias deixar também, que mensagem é que tu poderias deixar a uma pessoa que está a atravessar neste momento dificuldades com estas questões Uhum. de peso Sim. e imagem? Hum, olha, o que me surge é mesmo aqui partilhar, que eu percebo que esta dificuldade é mesmo muito comum, Uhum. e é muito difícil porque nós estamos a falar de algo que é indispensável à nossa sobrevivência. Pois, E é um desafio com o qual as pessoas vão ter de lidar todos os dias, porque nós não podemos, por exemplo, não comer, ou não claro. podemos não estar em contato com o nosso corpo. E isto não faz destas dificuldades mais importantes do que qualquer outra, não é? Porque não há hierarquias de dificuldades, como é óbvio, não é? Uhum. Um, mas é muito difícil porque não há como fugir, não é? Não há como fugir de estar em contacto com a comida, de estar em contacto connosco próprios. Portanto, aqui quase que um abraço de compaixão por isso, porque é muito difícil. Uhum. Uh, mas, claro, que a recomendação só pode ser procurar ajuda,
Se for difícil dar esse passo logo para um profissional por qualquer motivo, se calhar tentar procurar aqui algum suporte em alguém mais próximo com o qual possam falar sobre isso, né? Quase que primeiro poder sair um bocadinho de dentro de si e partilhar com alguém, não é? Deixar trazer cá para fora esta dificuldade, porque também são temas que são vividos muito com muito isolamento, não é? Até pela própria sensação de incompreensão, não é? Uhum. Como assim eu não consigo gerir a minha alimentação, não é? Como assim eu não consigo parar de comer quando já estou cheia, não é? Por vezes as pessoas têm muita dificuldade em falar disto com alguém. Claro. Se houver, se calhar, alguém de confiança, sei que isto também nem sempre é fácil, mas se houver alguém de confiança com quem possam partilhar isso, pode ser aqui um primeiro passo. Procurar, existem sempre muitos recursos gratuitos hoje em dia, procurar informação, não é? Ou seja, se não for logo, se não houver esta possibilidade, por vários motivos, de passar por um profissional, que era o ideal, Uhum. e que em algum momento se calhar convém acontecer, Claro. procurar mais informação, sim, procurar Podem, ter algum suporte. podem consultar também, por exemplo, a tua página, não é? Das redes sociais, o Instagram, que também tem lá ajudas e Espero que possa ser um recurso para alguém, sim. claro que sim. Ou também poder adquirir aqui o teu livro, não é? A solução não é uma dieta, que está muito bem conseguida e que tem aqui muitas estratégias, também exercícios práticos e também alicerçados aqui em bastante teoria. Por isso, acho que sim. E resta-me também agradecer-te por teres disponibilizado aqui para falares um bocadinho e partilhares aqui o teu conhecimento. Obrigada, também espero que Obrigado. possa ter sido útil para alguém. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado. Obrigada.